Meu Josué. Fique agora com o resumo da novela Terra Prometida, no capítulo de hoje. Lila discute com Jéssica, e fala que ela não gostou nada do que ela fez, pois só queria ficar em sua tenda. Jéssica tenta enganar a menina, e diz que apenas estava pensando no bem dela. Lila diz que não é nada disso, e fala que ela só quer mandar em tudo, e diz que só aceitou voltar para sua tenda porque Raabe pediu. Jéssica se irrita com Lila, e coloca a menina de castigo. Na hospedaria da bruxa, Salmão e Melquias prestam atenção na conversa de Yusuf, e ouvem quando o general desabafa com os soldados, e diz que a situação do exército já andava péssima no seu tempo, e agora então, nem se fala. Yusuf continua, e diz que os pelotões estão à míngua, com poucos soldados mal preparados, e com armamentos velhos. Enquanto isso, a bruxa se aproxima dos espias, e questionam de onde eles vêm, pois nunca os viram antes, se achando o espertalhão. Melquias diz que eles são frequentadores, mas que faz muito tempo que eles não andam por lá. A bruxa não acredita, e diz que lembra de todos os rostos que entram em sua hospedaria, e diz que eles nunca estiveram lá. Salmão consegue despistar a bruxa, porém, nada discreto. Melquias grita pedindo que ela não esqueça de levar mais vinho. Salmão alerta para que ele se comporte, e não beba demais. Yusuf continua falando com os soldados, e diz que a verba destinada para o exército se perde no meio do caminho, e fica nos bolsos da nobreza. Laila estranha o comportamento da filha, e diz que não parece que ela está feliz com o seu casamento, e questiona o porquê dela se entregar ao rapaz se ela não gostava dele. Se referindo a Maquir, Livana diz que é a mesma pergunta que se faz sempre. Laila deixa Livana sós, e Maquir aproveita para falar com a moça. Samara serve a sopa de pedras para Abel. O rapaz sente que tem algo na sopa, porém, diz que nunca provou uma sopa tão saborosa, deixando Samara irritada. Falso, Maquir diz que apenas gostaria de conversar com ela. Livana diz que eles não têm nada para conversar. Maquir diz que ele não merece o seu desprezo, e fala que foi atrás dela para lhe pedir perdão, e assume que foi muito bruto com a moça, mas que apenas teve medo de ser banido do acampamento. Livana se mantém distante dele, porém o rapaz diz que só quer o melhor para ela e seu filho. Livana se irrita, e pede que ele nunca mais repita isso, pois para todos os efeitos a criança é de Rune. Cafajeste, Maquir tenta seduzir Livana, e diz que sempre a amou. A dona da hospedaria se aproxima do general, e o alerta sobre a presença dos dois homens que ela nunca viu em sua hospedaria. Yusuf fica surpreso, e questiona se eles teriam coragem de irem justamente para um local público. Enquanto isso, bêbado, Melquias começa a chamar a atenção deles. Salmão tenta alertar o rapaz, porém, Melquias fala demais, e pede que Salmão não pegue em seu pé, pois não é todo dia que ele toma vinho cananeu. Yusuf e os outros soldados se aproximam da mesa deles, e pergunta de onde eles vieram. O idiota de Melquias diz que vieram do Egito. Yusuf diz que o Egito está em decadência depois de ter sido derrotado pelos escravos. Em seguida, Yusuf ordena que ataquem eles. Salmão e Melquias levam a melhor sobre eles, e conseguem fugir do local. Indignado, Yusuf esbraveja, enquanto os soldados estão caídos. Enquanto isso, Ravena conversa com Camir, e diz que em breve o rei estará morto. O governador pergunta se seu irmão irá sofrer. A feiticeira diz que sim, porém não será por muito tempo. Em seguida, Yusuf avisa sobre a luta com os hebreus na hospedaria, e diz que se ele tivesse com soldados e armamentos melhores, a essa altura os espias estariam ou presos, ou mortos. Mesmo com as notícias, Camir diz que hoje nada estragará seu dia, pois muito em breve, aí deixará de ser covarde e preguiçosa. Livana chega na tenda um pouco atordoada, e Rune pergunta o que houve. A moça desconversa, e diz que está tudo bem. Tirda fica chateada com a grosseria de Raniel, que insiste em não querer tomar banho. Mara e Jéssica comentam sobre os estrangeiros. A moça se mostra feliz com a mudança de Raabe e sua família, e diz que quando Salmão voltar, aquela prostituta arrependida não estará mais na tenda dele. Mara diz que por ela, eles teriam ido para mais longe. Jéssica diz estar confiante de que agora que eles estão longe, ela e Salmão voltarão a ser como eram antes, e Mara pergunta se ela tem certeza disso. Tirda se irrita com a falta de educação do marido, e diz que isso não é vida, e vai para o quarto chateada. Salmão e Melquias chegam na casa de Tileia. O hebreu diz que eles foram descobertos por culpa de Melquias, mas o rapaz é muito orgulhoso para assumir os erros, e nega. Tileia pergunta o que eles pretendem fazer agora. Salmão diz que o melhor a ser feito é interromper a missão em Ai, e voltarem para o acampamento. Melquias discorda e o chama de covarde,
porém Salmão diz que eles não podem mais ficar no lugar, e que se Josué quiser mais informações ele terá que mandar outros espiões, pois para eles acabou. Kalu diz que ajudará eles a fugirem. Yusuf visita Melina na prisão, e diz que a única coisa que ele quer é ver ela feliz. A moça aproveita, e pede que ele prove seu amor, e fale com seu pai para que a liberte. Tirda e Haniel discutem, ela exige que ele vá dormir na sala, porém, ele se recusa, e diz que os incomodados que se retirem. Sem alternativa, Tirda é obrigada a dormir no celeiro, mas recebe a companhia de Gael. Enquanto isso, Haniel agradece por ter a cama só para ele. No palácio, Yusuf passa o relatório sobre os hebreus a Camir, e diz que estão todos sob aviso. Camir diz ao general que encontrar os espiões tornaria sua noite duplamente gloriosa, com a morte de Durgal, e a prisão do inimigo. Em seguida, Yusuf diz a Camir que prometeu interceder por Melina, e pede que ele a liberte. Camir diz que atenderá seu pedido, desde que ele apresse esse casamento. Mara leva uma tigela de comida para Acã e os filhos, o vilão diz que passou o dia pensando nela. Mara fica sem graça, e diz que tem uma ótima notícia para dar, e fala que Raabe e sua família foram morar perto do riacho, e que agora só falta eles afastarem aquele rei sem coroa. Acã aproveita e começa a dar em cima de Mara. Em seguida, o líder a beija, porém, ela lhe acerta um tapa na cara. Acã se assusta, e diz que pensou que ela também quisesse. Mara se mostra indecisa, e acaba puxando Acã para seus braços, e os dois se beijam. Abel conversa com Samara, e diz saber que ela está tentando lhe afastar. Ela diz que é bom que ele entendeu o recado, porém Abel diz que ficou ainda mais interessado nela, deixando Samara furiosa. Para a surpresa da vilã, o rapaz confessa que gosta de mulheres com temperamento forte, e que será ótimo conquistar ela. Furiosos, Leia e Kemuel dizem que precisam ter uma conversa com a filha. Camir vai até a masmorra para libertar Melina, mas antes, diz que espera que ela tenha aproveitado o tempo para refletir. Melina diz que a partir de hoje, ela será a filha mais obediente que já existiu. Camir diz que fica feliz em ouvir isso, e mais ainda quando for consumado o casamento dela com Yusuf, que será em poucos dias. Kemuel se diz envergonhado com a atitude da filha, Leia também se mostra decepcionada, e diz que esperava mais dela. Kemuel diz que o rapaz deve ter saído com uma péssima impressão, e questiona a filha se ela não percebe que isso só prejudica ela mesma. Samara diz que se o prejuízo for ficar solteira ela não se incomoda, porém, Kemuel diz que já tomou sua decisão e que não volta atrás, pois ele não escolheu um rapaz qualquer para se casar com ela. Leia sai em defesa do marido, e diz que também gostou muito da escolha, e fala que ele é um bom partido para ela. Em seguida, Kemuel diz que ela se casará com Abel, querendo ou não. Revoltada, Samara diz que ele não pode obrigá-la a se casar com um homem que não seja o seu Josué. Kemuel pede que Leia resolva essa situação, pois não foi dele que ela puxou esse gênio. Enquanto isso no palácio, Jordi consegue jogar a poção dentro do prato de sopa de Durgal. O servo chega com a sopa, resmungando, Durgal diz que preferia a perna de um carneiro, e em seguida, pede que Arauto esfrie e experimente antes dele. Arauto prova a sopa, e diz que está uma delícia. O rapaz pede para provar novamente, mas o rei não deixa. Antes que Durgal possa provar a sopa, Arauto começa a passar mal. Durgal grita dizendo que estão tentando lhe matar, e chama os guardas para prenderem o servo. Enquanto isso, Arauto agoniza no chão pedindo que o rei o ajude, porém, Durgal pede que ele se cale, pois precisa pensar o porquê alguém faria isso com ele, se ele é uma pessoa tão boa. O rei manda os oficiais levarem Arauto para ser atendido por Ravena, mas antes, pede que chamem Camir e o general Yusuf. Melina se encontra com Ula, e a mãe da jovem pede que ela nunca se esqueça disso, e que sirva de lição, pois o seu pai não manda só nelas e sim em todo o palácio, e avisa que tudo ficará pior quando ele se tornar rei. Durgal fala com Camir e o general, e diz que é inadmissível esse atentado, e ordena que Yusuf e Camir encontrem o culpado pelo envenenamento da sopa. Falso, Camir e Yusuf prometem que irão encontrar o culpado. Durgal diz que é bom mesmo, ou todos serão castigados no lugar do responsável. Em seguida, Camir pede que o irmão descanse, porém, depois desse susto, Durgal diz que já está curado, e que esse atentado só renova sua vontade de viver. Ravena diz a Jordi que Arauto sobreviverá, pois ele ingeriu apenas uma pequena parte da porção. Camir e Yusuf chegam logo em seguida para saber como Arauto está, e falam que o rei está mais forte que um touro. Camir diz que eles precisam encontrar um culpado, e Jordi sugere que eles culpem o servo que levou a sopa para o rei.
Camir diz que já sabe até quem irá culpar por arquitetar o plano. Enquanto isso, Salmão orienta Tileia e as crianças a saírem da cidade o quanto antes. Os espias dizem que estão preparados para deixar a cidade ou morrerem nela. Porém, Kalu diz que ajudará Salmão e Melquias a fugirem da cidade, pois eles podem dar um jeito de fazer eles saírem sem chamar muita atenção. Camir e Yusuf pressionam o criado que serviu a sopa envenenada. O servo jura que não foi ele quem tentou envenenar o rei. Porém, eles fazem um acordo com o servo, e fala que ele tem que dizer ao rei que foi mandado pelos espiões hebreus, se ele quiser viver. Em seguida, o criado conta que tentou matar o rei a mando dos hebreus. Durgal não desconfia de nada, e manda executar o servo. Após convencerem o rei, Yusuf e Camir não cumprem o combinado, e matam o servo no corredor do palácio. Nessa hora, os lagartos se preparam para ajudar os hebreus a fugirem, e jogam pedras nos soldados que estão de guarda no portão da cidade. Com a ajuda dos garotos, Salmão e Melquias conseguem fugir da cidade. Leia tenta convencer Samar a aceitar o novo pretendente, mas a vilã diz que só aceita se casar se for com Josué. Aruna chega, ouve a conversa e elas se encaram.